Doutor Zacarias, enquanto coloco a apresentação, quero agradecer, parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, sempre disponível aí nas pautas mais importantes do Brasil. Parabenizar nosso colega deputado Osmar Terra, que foi um dos idealizadores e responsáveis para a gente estar nesse assunto tão importante aqui. Agradecer a presença do Dr. Éder Gatti, que vem sempre participando aí nessa questão das vacinas, e todos os demais presentes. E agradecer muito à sociedade civil, aos pais e mães de crianças que estão aqui presentes, preocupados com essa questão, e todos os mais que estão participando. Bem, 8 minutos não é fácil. Eu vou falar especificamente sobre o tema da obrigatoriedade da vacinação no PNI. Deixa eu só me entender aqui. Então, na verdade, essa questão nossa, particularmente, começou em 8 de novembro de 2023, através de uma audiência pública, onde conversamos muito com o Dr. Éder Gatti e fizemos uma solicitação escrita dos estudos que embasassem essa decisão científica do Ministério da Saúde de incluir as vacinas no PNI. Então, mais uma vez, agradeço o senhor de ter encaminhou em 5 de dezembro a resposta do Ministério, onde elencou 13 estudos que, na visão do Ministério da Saúde, na sua visão, fundamentaram a indicação do PNI de uso da vacina de Covid. E a gente realmente fala muito aqui sobre a ciência e foi o que a gente decidiu fazer. A gente atuar em cada um desses estudos para avaliar os pontos positivos e negativos e avaliar se teria embasamento científico e técnico para essa obrigatoriedade no PNI. E a gente acabou concluindo, dia 5 de fevereiro de 2024, um memorando refutando os estudos e solicitando uma reunião para que a gente pudesse ir mais a fundo nessa questão científica. E, da mesma forma que agradeci o senhor aqui também, essa reunião não teve mais resposta e o Ministério da Saúde encerrou ali o assunto. Então, eu fico muito honrado de ter essa oportunidade, nos 10 minutos, para a gente poder apresentar algo nesse sentido. Então, em primeiro lugar, a metodologia, né, resumindo, foram 13 estudos e, na nossa avaliação, 2 estudos adequados. Por quê? Foram estudos classificados como randomizado, prospectivo, duplo cego, fase 3. São os estudos que têm a maior força científica de acordo com a metodologia científica. Os outros 11 estudos são retrospectivos, caso controle, revisão ou meta-análise, que é mais difícil usá-los para embasar os resultados. E todos esses estudos não atenderam o critério científico solicitado para embasar a inclusão da vacina contra a Covid no PNI para criança de 6 meses a 5 anos. Isso está publicado, documentado, encaminhamos. E a gente precisa falar rapidamente aqui o que a gente cita, para quem não tem tanta experiência com o estudo científico. Então, a temporalidade, ou seja, prospectivo, é um estudo que se decidiu fazer uma determinada hipótese, testar a hipótese e olhar dali para frente. Vacina, uma parte de criança recebe a vacina, outra parte não. E vamos comparar o que aconteceu. Do momento para frente, prospectivo. Não para trás, que é o retrospectivo. Randomizado, é o padrão de excelência da aleatoriedade, por sorteio, por equilíbrio dos grupos, para que tenha um balanço correto nesse estudo. Estudo duplo cego, quer dizer, ninguém está sabendo se está recebendo a vacina ou o placebo, de uma forma prática. E fase 3. Fase 3 é um estudo que você utiliza um grupo adequado, num tamanho suficiente, para você poder realmente provar determinada hipótese. Fase 1 é para determinar a dose do remédio e a toxicidade básica. Fase 2 é para ter uma ideia se o estudo poderia avançar para a fase 3. Fase 3 é um estudo que a gente considera o padrão ouro hoje na pesquisa científica. Então, vou passar muito rapidamente, eu vou tomar a liberdade de não ler os títulos, está tudo aqui, todos aqui. Esse foi o primeiro estudo, tá? Para a gente ganhar tempo, gente, senão estoura o tempo, são 13 estudos. E esse primeiro estudo, retrospectivo, ou seja, olhou para trás, pegou dados antigos, não randomizado, ele mesmo, o próprio estudo, adverte sobre a sua própria eficiência limitada e recomenda novas pesquisas para compreender o funcionamento das vacinas e baixo valor científico. Então, esse primeiro estudo não é relevante para tomar uma decisão dessa importância de incluir criança no calendário vacinal. Opa, acho que eu fiz besteira aqui. Segundo estudo, mesma coisa, gente, eu não vou ler o título, vou tomar a liberdade. Está aqui, está disponível, é público para todo mundo. Esse é o segundo estudo e a gente vai analisá-lo. O segundo estudo também é retrospectivo, não randomizado. Ele, assim como muitos outros, utilizou esse banco de dados da rede estadunidense Vision.
Todos os estudos é dessa rede de dados. Eu não aprofundei a fundo que rede é essa, mas todos são dessa rede aqui. Vision avaliou a eficácia do imunizante em adulto acima de 18 anos. Então, não está nem no público-alvo. Isso aqui não poderia justificar a vacina em criança, porque avaliou adulto. Não é prospectivo, não randomizado, nem estudo de fase 1 não é. Baixo valor científico. Esse é importante. A gente falou que tem 2 estudos que foram mais adequados. Esse é um deles, apesar de ter algumas diferenças. Esse estudo realmente ele ficou mais de acordo, né? Ele, apesar de ser retrospectivo, ele conseguiu uma análise que teria bem equivalente com prospectivo. Foi um estudo melhor. Período de análise. Aí, em relação à eficácia da vacina Moderna, após 14 a 71 dias de análise depois da vacina, apenas 37% de redução de casos. Então, vacinou um grupo de criança e o outro deu placebo. E no grupo vacinado teve 37% de redução de casos sintomáticos, diagnosticados. 66% das crianças apresentaram reação local, 65% reação sistêmica. Nenhuma das crianças desse estudo foi hospitalizada. Nenhuma. Claro que também, graças a Deus, nenhuma morreu. Então, não teve caso grave, para poder avaliar se essa vacina diminui casos graves. Limitação, resultados provisórios, acompanhamento curto, de até 71 dias. Então, nenhum estudo foi utilizado para avaliar a longo prazo, tanto casos de doença como de casos de efeitos colaterais. Não há evidência de que a vacina salva a vida ou evita resultado morte, nem hospitalização. Então, esse estudo foi melhor, ele evidenciou apenas redução de casos sintomáticos, sem comprovar benefício em caso grave ou óbito. Esse estudo que a gente falou ainda há pouco, ele foi utilizado na época, com um relatório dos Estados Unidos de 2 milhões de casos de Covid em criança, relatório de 200 casos de morte, que a gente não tem acesso a cada um, e foi relatado para utilizar emergencialmente a vacina. Mas até hoje ninguém decidiu que é obrigado a vacinar a criança, salvo poucas exceções, como o Brasil. Aí aqui é o 4º estudo, que a gente vai acelerar. Retrospectivo, não randomizado, utilizou de novo o banco de dados da Vision, avaliou a eficácia de vacina materna, sem pertinência, sem fio. Isso não poderia ser usado porque é vacina materna. Artigo 5. Meu Deus do céu, algo aconteceu aqui, desculpa. Estudo retrospectivo de caso controle, não abordou criança entre 6 meses e 5 anos. Criança e adolescente, a efetividade da vacina após 2 doses foi modéstia, com redução ao longo do tempo da eficácia, enfim. Eu vou adiantar um pouquinho, gente, para conseguir o tempo. Estudo 6, retrospectivo também, realizado durante o Ômicron, não aborda a faixa etária de interesse. Aí esse conclui, assim, um estudo que concluiu redução de 2/3 o risco de hospitalização, mas esse estudo eu afirmo e gostaria de discutir com qualquer pesquisador que ele tem 0 relevância científica. Esse dado não pode ser nada validado pela metodologia do estudo. Estudo 7º também vai pelo mesmo caminho. Estudo prospectivo durante o Ômicron com imunizante da Pfizer. Acompanhamento de criança e adolescente de 6 meses a 17 anos. Efetividade moderada, 20% para prevenir formas sintomáticas. E o referido estudo teve 5 limitações. Então, aí, variação do uso de máscara, frequência escolar, reduzido caso de infecções, dificuldade de acompanhamento das complicações, ausência de amostra. Todos eles, gente, a gente está resumindo em 8 minutos para vocês, esse monte de informação científica que não é fácil. Estudo 8 é retrospectivo, não randomizado. Vou passar pelo meu tempo, que eu queria falar um pouquinho do 10. 9, não abrange criança de 6 meses a 5 anos. Então, como é que você vai usar um estudo que não tem a faixa etária para ser embasamento? Então, assim, realmente destaca a necessidade da nova pesquisa. Então, não tem nada. Como eu vou repetir, até aqui nada. E esse é o 10º estudo. Esse estudo foi talvez o mais importante, publicado numa revista relevante, que é a New England Journal of Medicine, que ele evoluiu a vacina da Pfizer em crianças. Foi o melhor desenho de estudo. Esse estudo ele foi fase 1, 2, 3, e ele mostrou uma eficiência global de 73% após a 3ª dose. Eficiência de caso sintomático. Só que apenas 34 casos de doença sintomática aconteceram. Então, assim, e sabe quantas crianças foram testadas? Que faltou o dado aqui? Mais de 4.000 crianças testadas. Então, é ínfimo o efeito sobre doença sintomática. E, mais uma vez, não pôde atestar a forma grave, que é a primeira limitação, e não possibilidade de acompanhar e detectar efeito colateral grave no período. Necessidade de acompanhar dado do mundo real.
Esse estudo, mais uma vez, destacou a importância de 9 pesquisas que não aconteceram. Então, é um estudo que realmente a gente não tem nenhum motivo científico e técnico de obrigar a vacinar a criança com um estudo tão frágil como esse. Os outros eu vou passar rapidamente. Estudo 11, essa daqui também não era um estudo adequado. 12, doutor Calil, 30 segundos para concluir. 13 também, esse estudo também utilizou criança de 6 a 11 anos, acompanhado por 82 dias, o resultado foi apenas laboratorial. Esse estudo testou só anticorpo, ele não testou se a criança ficava doente, se a criança internava. Então, gente, só para concluir mesmo, desculpa que não foi fácil falar desse tanto de coisa em 8 minutos. Bem, evidência limitada. 2 estudos podem ser classificados como randomizado, duplo cego, fase 3. Só 2. Os outros estudos são estudos sem interesse científico. A ausência de evidência. Nenhum estudo evidenciou que a imunização diminuiria caso grave em criança e que efetivamente salva a vida do público infantil. Nenhum. Absolutamente nenhum. Então, a gente está dando uma vacina numa criança que não tem nenhuma prova que ela salva a vida. Isso eu já falei aqui um monte de vezes, faço questão de todo o respeito à educação, discutir com qualquer liderança científica. Não existe dado científico que vacina de Covid em criança salva a vida. Ponto. Isso eu afirmo, baseado em ciência, e gostaria muito de ser refutado. Eficiência parcial. Vacina minimiza risco de criança desenvolver a doença de modo sintomático. Isso realmente tem dados para isso. Tem menos crianças, no universo de 4.500 crianças, só 34 contraíram e foi menor no grupo que tomou vacina. Tá, então a doença, realmente a criança desenvolveu menos doença. Efeito colateral. Tempo máximo de observação foi 180 dias. Então é insuficiente para a gente avaliar efeito a longo prazo, que é uma das grandes preocupações que temos aqui. Então, para concluir mesmo, acabando... Recomendação, diante da ausência de dados e informações científicas consistentes quanto ao efeito colateral de médio e longo prazo da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 5 anos, recomenda-se a exclusão desses imunizantes do Programa Nacional de Imunização. Todos os estudos são claros, destaca a necessidade de nova pesquisa, postura conservadora é recomendada, considerando o atual controle epidemiológico da doença. A gente não está mais na pandemia. Então é isso. Muito obrigado, doutor Éder, de estar aqui, poder apresentar o senhor de público. Tá? Espero que possa ajudar a contribuir na ciência para a gente superar esse problema aí que aflige tantos pais no Brasil. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Frederico. Eu registro a presença do prefeito Wagner Almeida, do município de Santa Cruz de Minas, Minas Gerais, inclusive é aniversário dele hoje. Parabéns, prefeito. E também do vereador Alessandro, do mesmo município de Santa Cruz de Minas. Convidados aqui do nosso